Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo olímpico para o canal. Estou fazendo a cobertura da Olimpíada, especialmente da seleção brasileira feminina por aqui. Vou até deixar no card aqui em cima e também na descrição o link da playlist olímpica do futebol feminino aqui no canal Amanda Viana, para você que ainda não acompanhou os meus outros vídeos. Hoje chegando para falar um pouco do rescaldo da derrota extremamente amarga da seleção brasileira para o Japão no último domingo, a derrota na reta final, sofremos uma virada nos acréscimos de uma forma muito frustrante e projetar, né, no caso, um pouco o confronto contra a Espanha na próxima quarta-feira, confronto decisivo, assim como o cenário dessa última rodada, o que pode acontecer com a seleção brasileira, levando em consideração também os outros grupos. Antes de começar, queria pedir para vocês, né, para quem ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vai me ajudar demais para a gente aumentar o conteúdo por aqui. Deixe o like, o joinha e, se possível, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que possa atingir mais gente. Ative o sininho, porque aí chegou a notificação, você não perde nenhum vídeo por aqui. Bom, pessoal, bora começar então para falar sobre esse confronto contra o Japão. Não vou fazer aqui uma análise da partida, né? Até porque já passou um pouquinho do jogo, mas quem tiver interesse em ver a análise do jogo, um pouco da parte tática, o rescaldo realmente do que foi aquele final, reta final de partida. Vou deixar aqui na descrição o link da live do Planeta Futebol Feminino. Eu estive no último domingo com Eduardo Costa e Thaís Viviane lá no YouTube do PFF e a gente falou de forma muito extensa sobre Brasil e Japão. Mas para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo, foi a segunda partida da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. A gente vinha de uma vitória contra a Nigéria por 1-0. O Japão vinha de uma derrota de virada para a Espanha por 2-1. Então o Brasil estava numa boa posição no grupo e as japonesas chegavam precisando urgentemente pontuar e de preferência com vitória, pensando no cenário de classificação. Foi um jogo bem complicado para a seleção brasileira, a gente não teve controle em momento algum da partida, um primeiro tempo truncado, bastante jogado no meio campo mesmo, com os duelos, os times estavam espelhados dentro de campo, e o Brasil de novo, com problemas de criação, um volume criativo muito pequeno e concedendo oportunidades para o Japão em profundidade, nas costas da nossa zaga em especial. Acabou que no primeiro tempo o Japão teve um pênalti defendido pela Lorena, a Mina Tanaka fez um jogo de decisões bastante infelizes, né, para o lado japonês. Ela acabou perdendo diversas oportunidades durante a partida. E na segunda etapa, o Arthur fez 3 mudanças no intervalo, né? Trouxe Tarciane, Jennifer e Ludmilla para campo. Saíram Lauren, Gabi Nunes e Priscila. A equipe teve uma evolução, melhorou. A Ludmilla entrou muito bem, dando profundidade ao ataque, conseguindo pressionar a defesa japonesa, explorar as costas da defesa japonesa. Tarciane também entrou bem na zaga. A Lauren teve um amarelo no início da partida, isso acabou prejudicando um pouco o desempenho dela, mas o Brasil seguiu com problemas semelhantes, né? Seguiu ali com a dificuldade de levar a bola da defesa para o ataque, um jogo de meio campo muito travado, dificuldade de quebrar as linhas do Japão. Conseguimos um gol numa bela jogada, participação da Marta, novamente decisiva na Olimpíada, mas o fato do Brasil não ter tido controle em boa parte do jogo acabou culminando numa reta final de partida caótica. O Arthur fez mais 2 modificações durante a segunda etapa, sacou a Angelina, colocou a Duda Sampaio e na reta final sacou a Marta, colocou a Caroline. E o Brasil acabou sofrendo um gol de pênalti no início dos acréscimos, a penalidade que acabou sendo cometida pela Yasmin. E depois, reta final de jogo, Rafaele acabou errando 2 passes importantes. Momoko Tanikawa marcou um golaço para virar a partida. E porque eu fiz esse breve resumo, especialmente destacando as nossas dificuldades ofensivas, essa questão de levar a bola da defesa para o ataque, destacando a questão da falta de controle, e isso passa muito pelos erros de passe, pela dificuldade de manter a posse, e destacando a reta final do jogo, porque serão pontos
que a gente vai discutir um pouquinho nesses próximos minutos, pensando já no confronto contra a Espanha. E até lembrar, né? O meu vídeo anterior, vou deixar aqui no card também, em relação à Nigéria, ao confronto contra a Nigéria, eu acabei mencionando vários desses pontos por lá, porque também foram problemas no nosso jogo de estreia da Olimpíada. Então, para a gente começar a discutir isso, eu vou até colocar aqui na tela as chaves da partida que eu postei nas minhas redes sociais, lá no Twitter, né, no X e também no meu Instagram, @AmandaVSilva. Vou colocar aí na tela, porque nas chaves da partida eu coloquei como pontos importantes para o Brasil nesse jogo contra o Japão. Cuidar bem da bola, a assertividade na troca de passes, aproximação entre os setores para minimizar os buracos, a atenção na cobertura de profundidade em inversões e também pressionar a saída de bola, o início da construção japonesa. E, sinceramente, para o jogo contra a Espanha, as chaves da partida vão ser muito parecidas, porque esses pontos têm sido recorrentes para a seleção brasileira e, ao menos os 3 primeiros, têm sido problemáticos porque nós estamos muito inconsistentes neles durante as partidas. Não estou querendo dizer que o Brasil não é uma seleção competitiva, porque isso não é verdade. O Brasil é um time competitivo, só que o Brasil não é um time competitivo por 90 minutos. E isso tem sido uma pedra no nosso sapato historicamente, e com o Arthur Elias tem sido algo que já aconteceu algumas vezes. E aí eu vou até puxar aqui para a tela uma declaração do Arthur, né, no pós-jogo, que bate muito com a declaração que ele deu em responder uma pergunta minha durante a Copa Ouro, que é a questão da concentração ao longo de um jogo inteiro, 90/100 minutos, né, com os acréscimos. E o Arthur falou sobre isso, porque no reta final do jogo contra o Japão, o Brasil simplesmente desligou, desconectou. Eu não tô falando aqui em apagão, não é questão de apagão. É que o time acaba ficando confortável em alguns momentos, achando que a partida já está decidida e baixa o ritmo. E isso acaba afetando na nossa tomada de decisão. A gente tinha 1-0 ali no final do jogo. Era o momento de ter a malícia, de ter a maldade, de saber que estava sendo um jogo muito difícil, que o Japão tinha construído as principais chances da partida e tinha perdido essas chances, e que a gente precisava esfriar o jogo. Era hora de furar a bola, né? Como a gente fala no jargão. Leva a bola lá para a bandeirinha de escanteio, prende, alguém cai, esfria o jogo. É o momento de você ter ali alguns artifícios para tentar evitar que o time adversário te pressione, evitar que o time adversário construa um ritmo durante a partida. O Brasil, além de não conseguir fazer isso, começou a cometer alguns erros que poderiam ser evitados. A gente estava arriscando alguns passes desnecessários, arriscando algumas saídas de bola que naquele momento a gente poderia, ao invés de sair tocando, já que o Japão estava pressionando muito a nossa saída, tenta uma ligação um pouco mais direta, tira a bola de perto do nosso gol, tira a bola de perto de um setor que o Japão poderia criar jogadas perigosas, né? Então acho que faltou um pouco disso para a equipe brasileira, essa malícia no final, e já tinha falado isso do confronto contra a Nigéria, que a gente conseguiu ter um segundo tempo, boa parte dele controlado, mas que sofremos na reta final. O time baixou, se desorganizou depois das trocas e sofreu uma pressão no fim da equipe nigeriana. Lá, acabou não tendo um impacto no placar. Contra o Japão, esse impacto aconteceu. Então, é um ponto que o Brasil tem que melhorar, não só para o próximo jogo, mas melhorar para o restante da nossa trajetória. O sucesso nosso passa muito por isso, de você estar ali conectado, concentrado os 90, 100 minutos, cumprindo o plano de jogo. E é um plano de jogo que ele não é único, é um plano de jogo que ele muda. Você tem um plano de jogo para primeiro tempo, você tem um plano de jogo para até a metade do início, metade do segundo tempo, e com a vantagem do placar, a gente deveria ter um plano de jogo para o final. E aí aqui acho que entra também a parcela do Arthur Elias, né? Não dá pra gente colocar apenas na conta das jogadoras de que faltou malícia, faltou experiência. O Arthur também tem que pensar nisso. Já que ele identificou esse problema, e não identificou de hoje, identificou lá da Copa Ouro, há mais tempo. Vamos criar um plano um pouco mais conservador? A gente não precisa sair jogando com 90 minutos com 1-0 na frente e o Japão pressionando a nossa saída. Vamos levar a bola pro ataque.
Vamos colocar o time um pouquinho mais protegido no meio-campo, desce uma jogadora. Então, acho que passa também pelo nosso treinador, passa pela opção das jogadoras de elenco, né? Novamente, a Caroline entrando no final do jogo e ficou nítido. Ela ainda não tá com o ritmo de jogo ideal e é natural que não esteja. Tá voltando de uma lesão gravíssima. Não havia jogado pelo North Carolina Courage. Então eu sigo com a minha opinião do dia lá da convocação, de que essa convocação ela foi uma aposta arriscada e que não deveria ter sido feita. E não tivemos para esse confronto Tamires, Yaya, Adriana e aparentemente Gabi Portillo. Porque o Arthur Elias, em entrevista pós-jogo, li essa entrevista no site da ESPN, e ele menciona também que a Portillo não estava com as melhores condições para a partida, tanto que não entrou. A Adriana ainda não jogou nos Jogos Olímpicos. E aí, será que a Adriana vai ter condição para o jogo contra a Espanha? Porque é preocupante. Um elenco de apenas 18 jogadoras, né? Foram levadas apenas 3 meio-campistas nessas jogadoras. A Adriana não é uma meia, mas a Adriana é uma meia atacante. Ela tem algumas características de construção, característica de buscar o drible, mas construir também, características que fizeram falta nos 2 jogos. E não só essas características, mas é uma jogadora. A gente está com uma jogadora a menos em tese. Então, são alguns pontos que acabam entrando. Por isso que eu não gosto de individualizar problemas na derrota. Eu não acho que o Brasil perdeu por um motivo só. Eu acho que é um conjunto de fatores. Passei por essa questão da concentração. Tem a questão também dos passes. Muitos passes errados durante o jogo inteiro. Dessa forma, a gente não consegue construir as nossas jogadas com frequência. Não quer dizer que não construímos. A gente teve ali alguns recortes, mas foram muito pequenos, né? Foi basicamente o lance do gol e mais uma outra oportunidade no segundo tempo, né? Um cruzamento ali da Ludmilla para Jennifer, que acabou não conseguindo a finalização, numa jogada que teve participação da Tarciane e da Ana Vitória também. Mas é muito pouco, porque o Brasil erra muito passe, com isso acaba picando a nossa posse de bola, a bola volta para o Japão com muita velocidade. Então, assim, é um ponto que a gente tem que melhorar, e não só para o jogo contra a Espanha, daqui para frente, né? Porque em grandes confrontos, com grandes enfrentamentos, se você erra muito passe, você está suscetível aos contragolpes do adversário, você vai ter dificuldade de incomodar o adversário, né? E uma outra situação aqui que passa também pela concentração é o emocional. A seleção brasileira está sentindo muito os momentos difíceis do jogo. Contra a Nigéria, nós sentimos demais aquele começo. O Brasil precisou de um tempo para poder digerir o que foi aquele início nigeriano, com muita pressão. Sentimos muito o gol de empate do Japão. E naquele estágio do jogo, o empate era um bom resultado para a seleção brasileira. Não só pela história da partida, que era uma história que mostrava um volume maior do Japão, que havia perdido pênalti, tido melhores chances no segundo tempo, mas na tabela. O Brasil estava chegando a 4 pontos, virtualmente classificado, praticamente classificado. O Japão ficaria apenas com 1. Seguiria precisando vencer a Nigéria na última rodada. Mas sofremos a virada, porque a gente não conseguiu nem administrar o empate. Arriscamos passes. Os 2 passes, né, no caso que a Rafaele dá no lance que sofremos o gol da virada, eram evitáveis. Ela poderia ter optado por uma outra companheira ou lança a bola, vai pra frente. Vamos levar a bola pra bandeirinha de escanteio. É o que eu falei, ali não tinha que ter jogo mais. Era cozinhar o jogo ali. Ou fazer uma falta, parar o jogo, picotar o jogo. Então, acho que são fatores que estão relacionados, né? E para a gente continuar, só para a gente terminar aqui essa questão das chaves da partida, eu até achei que durante esse confronto contra o Japão, os nossos setores estiveram um pouquinho mais próximos em alguns momentos, mas não foi suficiente, né? O Brasil mudou o esquema de jogo. Contra a Nigéria, atuamos com uma linha de 4, basicamente num 4-2-3-1, em alguns momentos um 4-4-2, quando a Marta encostava mais na Nunes. E nesse confronto contra o Japão, a gente alterou o esquema tático, jogamos com aquela linha de 3 que apareceu muitas vezes na era Arthur Elias. 3, 2 alas, 2 meio-campistas, e aí 3 atacantes. Ora a Marta um pouco mais no meio campo, ora a Marta na linha de 3 atacantes.
acho que tivemos uma aproximação um pouquinho maior em alguns momentos, mas ainda assim é algo que oscila durante a partida. E destaquei essas chaves porque esses pontos todos seguem necessitando uma correção para o confronto contra a Espanha. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto contra a Espanha, porque essa partida tem um peso gigantesco para o Brasil na classificação. A seleção brasileira joga no horário de meio-dia, o grupo C inteiro vai ser definido no horário de meio-dia, o grupo B vai ser definido no horário de 14 horas e o grupo A, que é o grupo da França, vai ser definido no horário de 16 horas. Ou seja, o Brasil entra em campo sem saber o cenário dos outros grupos, que já vão entrar em campo sabendo o destino do grupo do Brasil, ou seja, as equipes que estão ali brigando por um terceiro lugar vão saber quantos gols elas precisam fazer, se elas precisam ganhar, se o empate basta. O Brasil não tem isso. Então, o que o Brasil vai precisar contra a Espanha? Não podemos sofrer muitos gols. Não podemos sofrer muitos gols. E eu já vou colocar na tela aqui a classificação dos grupos para a gente poder entender por que a gente não pode sofrer muitos gols. Então tá na tela aí os grupos. A gente tem no grupo A a Colômbia liderando com 3 pontos e saldo mais 1. França no grupo B com 3 pontos, saldo 0. França na segunda colocação do A com 3 pontos, saldo 0. O Canadá na terceira colocação do A com 0 pontos por causa da punição, né? Perdeu 6 pontos por causa do escândalo dos drones, mas saldo mais 2. A Nova Zelândia tem 0 pontos e saldo menos 3. No grupo B, Estados Unidos 6 pontos, saldo mais 6. Alemanha 3 pontos, saldo 0. Austrália 3 pontos, saldo menos 2. Zâmbia 0 pontos, saldo menos 4. Grupo C, grupo do Brasil, a Espanha lidera com 6 pontos, saldo mais 2. Japão 3 pontos, saldo 0. Brasil 3 pontos, saldo 0. O Brasil está na nossa frente porque marcou mais gols. A Nigéria 0 pontos, saldo menos 2. Então bora lá. Por que o Brasil não pode sofrer muitos gols da Espanha? Porque o nosso saldo não pode baixar muito. Se o Brasil, vamos supor, perde por 2 gols de diferença para a Espanha, o nosso saldo, que é 0, vai para menos 2. E isso abre margem para outros terceiros colocados nos ultrapassarem no saldo e abre margem também para caso a Nigéria vença o Japão, que a Nigéria fique na nossa frente, com o Brasil em quarto sendo eliminado na fase de grupos. Então, caso venha a acontecer uma derrota para a Espanha, que ela seja pela diferença mínima. O Brasil, com um empate, basicamente se classifica. Então, um empate é um excelente resultado para a seleção brasileira. E aí, vai muito da estratégia. O Brasil não vai chegar para esse confronto da Espanha tendo uma obrigação de vitória, porque o empate é um resultado ok. Então, ter isso em mente. Não precisamos sair atacando de forma desenfreada, tomar cuidado com a defesa, ter uma defesa sólida, protegendo as laterais do campo, protegendo a entrada da nossa área, com muita atenção nas movimentações da Espanha, porque a Espanha é uma seleção que movimenta a bola através dos passes, é um time muito passador, a gente sabe que a Espanha é uma equipe que gosta de ter a bola e movimenta essa bola de um lado para o outro. As 3 meio-campistas, não sei qual será a escalação da Montse Tomé, mas o meio-campo titular da Espanha é Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Ela poupou a Patri no jogo contra a Nigéria. Quem foi a titular foi a Teresa Bedieira, mas é um time que não muda muito ali, né? A sua ideia de jogo. Então, vai movimentar a bola, levar de um lado, levar para o outro, mas não podemos ter atenção apenas na bola. Temos que ter atenção nas outras jogadoras, porque enquanto há uma troca de passes, vai ter uma peça da Espanha que pode ser a Salma, pode ser a Mariona, pode ser a Jenny Hermoso, caso ela esteja no 11 titular, que vai estar se movimentando, vai tentar mexer a nossa defesa para abrir um buraco para uma infiltração, para abrir um espaço para que alguém ataque a profundidade, receba um passe. Então, é atenção 100% do tempo, que é algo, como já visto, que a seleção brasileira ainda está pecando. Um outro ponto com a Espanha, bolas paradas. É um time que na bola parada ofensiva tem essa qualidade, conseguiu destravar jogos dessa forma, e a Espanha, como um todo, tem tido um bom volume ofensivo na Olimpíada. Não está jogando perto
do que pode. A Espanha pode jogar mais, pode desempenhar mais, mas tem tido um bom volume ofensivo, só que não tá com bom aproveitamento. Falta eficiência para a Espanha. Poderia ter vencido com um pouco mais de tranquilidade a Nigéria, poderia ter vencido com um pouco mais de tranquilidade o Japão. E o Brasil, nesses Jogos Olímpicos, está cedendo muitas oportunidades para os seus adversários. Foi assim contra a Nigéria e foi assim contra o Japão. Então a gente tem que tentar fechar a torneira, fechar a nossa área. Temos uma goleira fantástica, que é a nossa melhor jogadora nesses Jogos Olímpicos. Lorena está nos salvando. Nossa situação seria pior sem a arqueira Lorena, que está fazendo uma Olimpíada fantástica. Mas nós precisamos minimizar essas chances cedidas. Então, novamente, atenção, setores próximos e evitar que a Espanha transite pelo centro do campo com muita facilidade. Dito isto, dá para vencer? Dá. É muito difícil, mas dá. Só que o Brasil vai precisar ser muito eficiente nas duas bandas do campo. Se eu falei do setor defensivo, o setor ofensivo nosso, ele vai ter duas responsabilidades gigantes. A primeira, marcação, porque a Espanha vai ter a bola por mais tempo. Então as nossas peças de frente vão precisar tirar o conforto das jogadoras espanholas. Tirar o conforto das zagueiras. Laia Alexandre e Irene Paredes são as titulares, mas não sei se serão contra o Brasil. Da Pátria, caso ela jogue. Tirar essa construção fácil da Espanha. Isso é parte das atacantes. Mas quando o Brasil tiver a bola, vai precisar ter uma transição veloz para pegar a defesa espanhola desorganizada, desguarnecida. E a Espanha tem uma fragilidade nesse ponto. É um time que a transição defensiva é lenta e cede espaços. Então, nós precisamos aproveitar esses espaços. Não teremos muitas chances, provavelmente, mas quando tivermos, temos que cravar. E nesses Jogos Olímpicos, o Brasil não teve grandes chances, mas marcou gols. Marcou um gol em cada jogo. Então mostrou aí até uma certa eficiência. A gente tem que tentar replicar e ou aumentar essa eficiência. E jogadas de bola parada ofensivas defensiva da Espanha, pode ser um momento para destravarmos esse jogo, porque a Espanha também tem dificuldade para defender um jogo aéreo. É um time que bate um pouco de cabeça. Então, assim, passei por alguns pontos que eu acho que são importantes para esse jogo, mas vou até trazer de novo as chaves da partida minha sobre o Japão aqui na tela, porque contra a Espanha, de verdade, não vai mudar muito aqui. Não vai mudar muito, é basicamente isso. Mas, controle mental. Como que o Brasil vai chegar para esse jogo? Como é que a gente digeriu a tragédia que aconteceu contra o Japão? Porque foi uma tragédia. Foi muito ruim aquele final. Vamos ver como é que o grupo vai digerir. Como é que a comissão técnica conseguiu digerir isso com as jogadoras e como é que a gente vai entrar nesse jogo contra a Espanha? Não sofrer gols no início da partida, especialmente ali nos primeiros 15 minutos, vai ser fundamental para a gente, pelo menos, tirar um pouco da pressão dos nossos ombros, né? Vai ter que ser um Brasil muito inteligente e jogar com a estratégia. Jogar sabendo que não podemos levar muitos gols. Muitos gols nessa partida, eles vão significar um impacto, né? Vão gerar um impacto no nosso saldo de gols e que pode culminar numa eliminação, ainda que o Brasil termine em terceiro do seu grupo. Então, tem inteligência nesse ponto. Eu acho que, assim, apesar de tudo que aconteceu contra o Brasil no jogo contra o Japão, eu sigo achando que a gente tem uma equipe competitiva. Eu sigo achando que nós temos qualidade. Porém, hoje, o Brasil ainda não tem um time coletivo. Falei um pouco sobre isso em outras oportunidades, né? Que a estratégia do Arthur de fazer muitos testes nos últimos meses geraria um impacto no entrosamento da equipe, que precisaria ser trabalhado de última hora nessa preparação. E a gente está vendo esse impacto. É nítido que o Brasil ainda não tem setores conectados, é nítido que falta mais tempo para essa equipe. Natural até faltar mais tempo, porque é um início de trabalho, mas é um ponto que dificulta, obviamente. Então, a gente tem que ter atenção para minimizar essa falta de entrosamento constante de outras formas. Ser um pouco mais conservador quando o jogo pede isso. Entender quando o jogo pede para arriscar. Entender quando o jogo pede para a gente segurar um pouco.
Acho que falta um pouco dessa malícia, dessa maturidade e, sinceramente, não tem nada a ver com idade aqui. Acho que mesmo tendo jogadoras experientes, tá faltando malícia também. Mesmo tendo jogadoras rodadas, tá faltando malícia. E temos peças jovens que têm essa malícia em alguns momentos. Mas eu acho que é o coletivo aqui, jogadoras, treinador, comissão técnica, é um combo. Torço muito para que a gente consiga superar essas dificuldades contra a Espanha. Acho que o fator mental aqui vai realmente contar muito. Para passar aqui no final desse vídeo na questão do chaveamento dos outros grupos, como é que tá o cenário? No grupo A, o Canadá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, entrou com recurso para tentar recuperar os 6 ou parte dos 6 pontos que a FIFA retirou da equipe canadense. E aparentemente o COI só vai soltar essa decisão na véspera ali do início dos jogos, bem de última hora mesmo, então a gente ainda não tem uma informação do destino, se o Canadá vai seguir com os pontos perdidos ou se recupera parte deles. O cenário aqui para o grupo A, França vai pegar a Nova Zelândia, acho que as francesas vão vencer e a tendência é que com o saldo de gols conquistado elas terminem em primeiro do A. Canadá e Colômbia, apenas a vitória resta ao Canadá para chegar a 3 pontos. A equipe tem um bom saldo, então se o Canadá alcançar 3 pontos, vai se classificar. Se classificaria até em segundo com essa vitória, né? Porque passaria a Colômbia no saldo de gols. Olha a situação, olha que milagre que o Canadá vai conseguir caso vença a Colômbia na última rodada. Para as colombianas, um empate é suficiente, então acho que as colombianas também vão ter que jogar com a cabeça, né? Jogar com a estratégia nesse ponto. E no grupo B, o cenário é: Estados Unidos fez um grande jogo contra a Alemanha, classificação aí praticamente garantida, vai enfrentar a Austrália, que faz uma Olimpíada muito ruim, não conseguiu recuperar o seu saldo no jogo contra a Zâmbia, uma vitória por 6-5 numa partida maluca, que a Austrália venceu aos trancos e barrancos, mas pelo menos venceu, vai enfrentar os Estados Unidos tendo um empate como um grande resultado. Então as australianas eu acho que vão jogar por esse empate. A defesa tá muito ruim. Não vai ser uma surpresa se os Estados Unidos vencer bem esse jogo, mas eu creio que a Imma Reis vai dar uma rodada no time. Porque ela não rodou muito nas 2 primeiras rodadas, especialmente o meio-campo, que é uma preocupação pelo lado físico, com a Lavelle e com a Horan. Horan que não foi bem contra a Alemanha. E eu acho que ela vai dar uma rodada pensando no jogo de quartas de final, que já é no próximo sábado. Então talvez a gente veja de novo as inconsistências, as oscilações dos Estados Unidos aparecendo. Alemanha e Zâmbia. A Alemanha é um time desequilibrado, é um time que às vezes vai pro tudo ou nada, né? Muito ofensivo, cede muitos espaços na defesa. Acho que a Alemanha vence Zâmbia porque o sistema defensivo de Zâmbia é muito frágil. Mas do jeito que a defesa alemã está, vai ser difícil parar a Bárbara Banda e Rachel Kundananji, especialmente a Banda. Então a Alemanha tem que tomar cuidado também com o seu saldo de gols e com a questão, né, de conseguir ser mais eficiente na partida. Para fechar o cenário, grupo do Brasil, já passei pela questão do Brasil, né? Uma derrota que, se acontecer, que seja pela diferença mínima. Se o Brasil perder por 2 ou mais gols de diferença, pode complicar muito o nosso saldo. O empate aqui é um resultado fantástico. A vitória nem se diga, né? A Espanha, basta um empate para as espanholas passarem em primeiro do grupo, mas eu não acho que a Espanha vai tirar o pé. Acho que a Espanha vai entrar para tentar pegar confiança, tentar chegar grandona na fase de quartas de final. Japão e Nigéria, qual que é o cenário aqui? Japão está em segundo, 3 pontos, 0 de saldo. Nigéria não tem ponto e tem -2 de saldo. A Nigéria tem que ganhar de qualquer forma, só a vitória interessa para as nigerianas. E uma vitória por 1 gol de diferença, a Nigéria precisaria que a Espanha batesse o Brasil por pelo menos 2 gols de diferença para que a Nigéria passe o Brasil na tabela de classificação aqui. Então, assim, é um confronto que o Japão vai jogar com um empate, carta na manga, mas esse grupo C tá muito equilibrado. É um grupo de vitórias por margem mínima. Todas as vitórias do grupo, né, todos os jogos foram vencidos por diferença de 1 gol. Então, de verdade, eu acho que tudo pode acontecer aqui. Eu acho que para o Brasil a questão emocional pode pesar, mas esse Japão e Nigéria tá aberto e o Japão, claro, vindo grande, né? Vindo grande com essa virada para cima do Brasil, mas segue com os seus problemas físicos. Risa Shimizu lesionada, não joga mais. A Oba Fujino foi vista em cadeira de rodas com a perna
numa botinha, ninguém sabe o que aconteceu com ela, então temos que ficar de olho nisso. Bom, pessoal, falei bastante sobre esse cenário aí do Brasil, essas dificuldades recorrentes, a questão também do jogo contra a Espanha, os cenários para o chaveamento da última rodada. Vou ficando por aqui. Quando acabar essa fase de grupos, trago o rescaldo da fase de grupos aqui no canal. Dessa vez não estarei na live pós-rodada do Planeta Futebol Feminino, porque estarei na transmissão da Série C. Vou fazer jogo na noite da quarta-feira, então não vou conseguir fazer aí o pós-jogo na quarta, mas vou tentar trazer conteúdo para o canal na quinta-feira, para a gente falar um pouquinho, né, da situação. Se Deus quiser, vimos aqui falar sobre a classificação da seleção brasileira e começar a projetar o cenário de quartas de final. Agradeço demais você que ficou até aqui. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo para que cheguem outras pessoas. Eu sou a Amanda Viana, minhas redes sociais estão por aqui. Me encontre lá no Twitter, no X ou no Instagram, no @AmandaVSilva. Até a próxima. Valeu!